Peraí. Ah, garoto. Paz, meu irmão. Rapaz, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo bem. Então, beleza. Nítido. Já tem Já alguém. tem gente aí? Já tem a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Mais uma live Ah, aí com a gente. bênção de Deus. Ana, você sabe que é o nome que de frente para trás, de trás para frente é a mesma coisa, né? Eu já vi, eu vi um comentário sobre esse nome, eu ri demais. Tu, compartilha, por favor. Deixa eu passar compartilhar aqui. Eu vou compartilhar também aqui com a tu. Peraí. Rick? Oi, tô aqui, tô aqui. Tava só testando uma função aqui. Ah, beleza. Ficou o símbolo do ministério aí na tela ou ficou preto? Com o símbolo do ministério. Então beleza. Deixa eu ver aqui. A gente precisa divulgar, Rick, o grupo, viu? Seria bom, sabia? Tipo, criar um. Você disse criar um link pra galera entrar? Não, pode ser, é uma forma, mas mais mesmo é divulgar mesmo, sabe? Você tá me vendo aí, né? Eu tô enviando aqui para Tô. a turma Tô aqui. te vendo sim. Eu digo divulgar o grupo, né? Porque tem algumas pessoas que, tipo assim, que estão bem mais próximos lá da gente e quer ter mais informações assim. E o grupo, aquele grupo geralzão lá é bom do WhatsApp para isso. E engraçado você falar isso, que eu tava pensando isso nessa semana. Inclusive, eu tinha até Ai, que criado bom. já um flyerzinho para divulgar. Aí eu falei, não, deixa, depois a gente vê isso. Mas tá lá. Ai, que bom. É bom que ele tem já o Top, QR Code, né? Então, se a pessoa apontar o QR Code ou clicar no link, ela já consegue entrar direto, né? top demais, meu irmão. É quando a fiação, né? Isso aí é fiação, tá em dia. Fiação. Essa, essa palavra é boa. É boa mesmo, eu não largo dela. Eu gosto disso. Vai falando aí, que eu não tô vendo nada, tá? Tô mandando aqui pro pessoal. Então, beleza. Gente, vocês que já estão assistindo aí, só espera um pouquinho aqui. A gente está divulgando aqui a live pro pessoal. Daqui a pouco a gente começa, tá? Coisa de 3, 4 minutinhos no máximo. Ixi, dá conta não. Tá bom, já foi o suficiente. E sarau meu viver, tudo em... Vamos começar, Vaso? Bora? Então vamos lá, Vamos gente. lá. Bom, para vocês aí que estão assistindo pelo YouTube aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está aí pelo Instagram assistindo depois ou assistindo agora também, seja bem-vindo. Já vi que o pessoal entrou aí, seja bem-vindo, Guilherme, Jéssica, Ana, pessoal que está assistindo a gente. A gente tem as lives aí, a gente sempre divulga, né? A gente começa esse horário mesmo 6 horas. Geralmente, assim, em 99,9% do tempo, dura uma hora e meia essa live, tá? Então, se Deus tocar no seu coração aí, você ficar até o fim com a gente, estamos muito agradecidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento, né? A gente sempre busca, a gente não faz um planejamento, meio que assim, um cronograma de live, né? Para outras coisas sim, mas para isso não. Para live
Um dia antes a gente conversa, ele vê aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Normalmente agora, né, a gente usa algum tema que foi exposto, né, no culto, na pregação, na entrada, no louvor, no culto que a gente faz ao sábado, né, que foi ontem. Então o Senhor tocou no nosso coração um pouquinho para falar um pouco sobre arrependimento, tá? Eu vou fazer uma oração para a gente começar e aí o Alan continua aí, amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais essa live. Obrigado, Senhor, por mais esse momento na tua presença, Pai. Apesar de ser um bate-papo, Pai, apesar de ser um momento descontraído, onde vamos falar da tua palavra, aqui, ó Pai, nós vamos estudar e vamos ouvir do Senhor. Que o Senhor direcione, ó Pai, os nossos corações, que o Senhor direcione as nossas palavras, que o Senhor verdadeiramente nos ajude a nos arrepender, ó Pai, daquilo que nós precisamos nos arrepender. Que cada pessoa que está assistindo essa live agora ou vai assistir posteriormente, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque de maneira diferente, que o Senhor trabalhe, ó Pai, naquilo que precisa ser trabalhado, que cada lar, ó Pai, que vai abrir essa live, que venha sendo inundado com a tua presença. É só uma live, é só um momento descontraído, ó Pai, mas são nesses momentos, ó Pai, que nascem as verdadeiras frases, ó Pai, as verdadeiras ações que nós precisamos tomar, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, Pai, ser presente conosco nessa live, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos lá para mais uma live, né? Deus tem abençoado demais a gente, muito grato por tudo que Deus tem feito. E estamos aqui para ser canal de bênção na vida de cada um de vocês, né? Todos que estão assistindo, né? Todos que vão assistir posteriormente aí no YouTube. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela é fundamental para os nossos dias, para os dias de hoje, tá bom? Eu tenho certeza também que Deus tem uma mensagem nova, uma mensagem fresca nas nossas vidas, tá? No Ministério Carmel. Deus nos chamou para uma mensagem específica e a gente zela muito por ela. Nós somos guardiões dessa palavra e é uma palavra assim que eu costumo dizer, Rick, que igual você falou, né, o bate-papo, mas é muito leve, é muito gostoso para mim, porque quando a gente faz aquilo, não sei se o Gui está aí ainda, o Gui é um coach abençoado, viu, o Rick, amigão nosso. Quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado, essas ações, elas se tornam muito mais leves, elas se tornam muito mais... É leve, eu acho que a palavra é leve mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje, como vocês viram aí, nós vamos falar referente a arrependimento, palavra arrependimento, tá? Arrependimento é talvez seja aí uma das palavras mais fortes aí, uma das ações mais fortes que nós podemos ter. Eu acho que tudo que a gente vem aí a nivelar para falar referente à força, o primeiro vai vir sempre o amor sempre vai ser o mais forte, independente da ação que a gente venha tomar, da situação que a gente venha viver. Quando você diz assim, o que é o mais forte, o que é o mais poderoso, sempre vai ser o amor. E o arrependimento, ele tem a ver, por isso não é assim aquela ação mais forte que a gente possa ter, mas é uma ação assim tremenda, uma ação que demonstra assim realmente um sentimento, uma ação que realmente demonstra uma mudança, uma alteração na nossa rota, né? Então, só fazer aqui uma breve aqui, introdução, porque assim, gente, primeiro ponto que eu quero falar é que o arrependimento, ele, na verdade, ele é o ponto inicial de uma vida cristã, né? A gente sabe que tem algumas formas de viver aí com Deus, né? De servir, quer dizer, de iniciar a caminhada com Deus. Tem aquela primeira caminhada, que é a pessoa que, igual o Rick, né? Que nasceu ali na igreja e continuou, se bem que eu acho que, depois o Rick talvez fale um pouco aí, que teve ali uma alteraçãozinha ali, né? Mas, cara, é um sentimento muito profundo, muito, muito profundo. Não tem muito o que estar dizendo, sabe? É um momento realmente, é um divisor de águas nas nossas vidas, né? É um momento onde a rota das nossas vidas, ela altera totalmente, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é explicar um pouco, né? Referente ao que significa. Então, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui
é o que significa esse arrependimento. Por quê? Ah, ela, mas isso não precisa explicar. Precisa, porque realmente é um ponto que muitas vezes não é observado. Todos os pontos que a gente fala, isso não precisa explicar. Geralmente ele tem alguma coisa ali, ou algumas coisas que precisa ali entender. Então, o arrependimento, mediante a Bíblia, ele significa ali a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente se arrepender dos nossos erros, né? E passar a ter uma alteração na nossa rota. A gente passa a viver ali de uma forma diferente, porque a gente se arrepende do quê? A gente se arrepende de ações erradas que a gente veio a ter. Né? Então, eu acredito assim, gente. Quando a gente não está nos caminhos de Deus, quando nós não estamos vivendo de aquilo com que a palavra de Deus tem, de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não estamos vivendo, de fato, a nossa vida, aquilo que a gente foi chamado para fazer, aquilo que o nosso propósito diz sobre nós, aquilo que a gente veio fazer aqui, está relacionado a uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Jesus fala. Então, o que acontece? Esse é o modelo perfeito. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos formou, e Ele tem, sim, um plano para as nossas vidas, e quando a gente muda essa rota, a gente passa, e mudar essa rota nada mais é do que passar a ter ações pecaminosas, porque a gente se desvia de Deus através do pecado. O pecado é aquilo que é errado. Então, o que acontece? Nós nos arrependemos de tais ações, dessas ações, e a partir desse arrependimento, nós mudamos a rota e nós voltamos a rota, vamos pegar assim, né? Nós voltamos ali para aquele trilho, para aquela forma que a gente tem que viver, né? A gente se volta ali para a vontade de Deus para as nossas vidas e a gente passa a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. E aí, meus amados, aí se torna leve, igual a gente iniciou falando aqui, né? Se torna leve, de acordo com... A gente vai falar, a gente fala de forma leve, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde a gente vai, como a gente precisa se comportar. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é referente a esse significado, Rick, do arrependimento dentro de um contexto de uma live de igreja, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Exatamente, Ala. O arrependimento é um dos pilares, né, da conversão de uma pessoa, né? Quando a gente olha para os atos que a pessoa precisa fazer para se converter, a gente vai ver muitos cenários, né? A gente vê aquele cenário da pessoa, levanta a mão, eu aceito Jesus como único Salvador, e a partir dali a pessoa começa a ter ciência do sacrifício de Jesus. Depois disso, a palavra do Senhor também fala de um batismo, né, que é um ato externo do teu coração, é algo que você que é interno, que você está mostrando externamente para todo mundo. Olha, eu estou passando pelas águas porque agora verdadeiramente eu sou do Senhor. E tem o arrependimento e tem a transformação de vida, né? Só que quando a gente olha para cada um deles por si só, para cada um desses atos, a gente vê que sim, são atos extremamente poderosos. Só que nada disso funciona sem o arrependimento. É como se o arrependimento fosse o pilar disso. Por quê? Porque você pode simplesmente aceitar Jesus, acreditar no Senhor e falar assim, olha, verdadeiramente agora eu acredito no Senhor, só que você pode não se arrepender. Então aquela mudança... Peraí, João. Ô, Nádia, pega o João aqui. Tava derrubando o negócio aqui. Alguém tava pintando. Peraí, gente, peraí. Pronto, voltei. Quer participar do culto, irmão. Pois é, daqui a pouco eu pego ele aí. Então, como eu estava falando, o arrependimento ele se torna o pilar, né? Porque de nada adianta, né? Você professar, você falar, você ir numa igreja e falar assim, olha, eu aceito verdadeiramente esse Jesus. Ah, mas a minha velha criatura eu não quero guardar, eu não quero largar. Isso que eu faço de errado eu não quero guardar. Então, tudo em si acaba sendo um ato externo que de fato não muda o interior. Né? O que verdadeiramente muda o interior é quando o seu ato externo está expondo aquilo que está no seu interior. Ou seja, você entra numa igreja e aceita Jesus. Poxa, mas
Jesus pulou dentro do seu coração, começou a pegar fogo. E ali você já começou a medir a sua vida, começou a ver as coisas e falou, não, o que eu faço está errado. Agora, você pode muito bem entrar numa igreja e não ser cristão, e aí naquele momento de emoção, emotivo, você vai lá, aceita Jesus e não entende as implicações disso com o passar do tempo. Então, assim, quando a gente fala de aceitar Jesus, quando a gente fala de batismo, quando a gente fala de ceia do Senhor, quando a gente fala de arrependimento, isso precisam ser atos reais. E o arrependimento é isso, ou seja, quando você aceita Jesus, você vai entrar numa comunidade, você vai começar a ser discipulado, ser ensinado. A partir daquele momento, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai te dar uma forma de viver, uma forma de fazer as coisas, uma forma que você deve se comportar, e através daquilo você vai ter que fazer a leitura. Ou seja, você não tem que ler a Bíblia, você tem que deixar que ela te leia. Ou seja, cada pedaço que você lê da Bíblia, você vai pegar aquela parte e vai trazer para sua vida e falar assim, olha, verdadeiramente isso daqui eu preciso mudar. Isso é o quê? O arrependimento. Porque você vai olhar para algo dentro de você que está errado, que não está coerente com aquilo que o Senhor quer, você já tem o poder do Espírito Santo na sua vida e você vai sentir, não, isso daqui eu preciso mudar. Por que que esse sentimento preciso mudar? É um arrependimento, porque você olha para aquilo e fala assim, não, isso que eu faço não está mais coerente com a fé que eu professo. Só que o que precisa é você ter ciência do arrependimento. Só que o arrependimento ele pode ser um ponto de partida para Deus começar a agir na sua vida. Porque de nada adianta, assim como eu falei, você entrar numa igreja e falar, eu aceito Jesus, saiu da igreja e continua do mesmo jeito. Ah, agora aceitei Jesus, tudo vai mudar e você não mudar. A mudança tem que vir de você, querido. A mudança, primeiro, para as coisas começar a acontecer na sua vida, precisa vir de você. Se você entra numa igreja, você fala, aceito Jesus, você vai lá, chora, no momento talvez um pouco emotivo, o pastor coloca a mão ali, o pastor, qualquer pessoa coloca a mão, ora sobre você, mas você vai para casa e você não tem uma verdadeira mudança, você não tem uma mudança de postura, isso de nada valeu. É a mesma coisa de um rapaz que acabou de casar, os dois são jovens, ele casou ali com a esposa, ele ali prometeu ser fiel, prometeu para ela na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e aí no primeiro momento ele é um rapaz que chega uma dificuldade, ele vai embora, ele sai do lar, na doença ele abandona a menina, ou ele trai ela, ou seja, tudo aquilo que ele prometeu ali, bonitinho, usando aliança, ele não está cumprindo nada daquilo que ele falou. Então aquilo é uma baita de uma hipocrisia. Então a gente não pode ser assim. O que verdadeiramente tem que acontecer é o arrependimento. Agora, eu não estou falando que isso acontece de imediato, é algo difícil. Não estou falando para você que é fácil se arrepender. Mas isso é algo que você precisa pensar. Assim como o Alan falou, ele tinha comentado, né, aí sobre que eu já vim de berço cristão, de berço evangélico e tal, e durante muito tempo eu só ia para a igreja por ir mesmo. Eu não tinha, de fato, aquele entendimento de como era uma vida de um cristão, de como um homem cristão, um adolescente, um jovem cristão deveria se comportar. Só que eu lembro até hoje do dia que eu me arrependi, que foi uma vez que eu fui no monte, eu não lembro com que galera foi, assim, para quem não sabe, monte é um lugar, assim, meio que no meio do mato, como se fosse uma floresta, a gente vai e fica orando lá, assim como Jesus fazia com os discípulos. Não tem nada de super místico nisso, não tem nada de especial, só quem vai sabe que é um momento ali que você vai zelar ali pela presença do Senhor, né? Então, enfim, é a mesma coisa de você orar no seu quarto. Mas eu lembro que eu fui no monte, e aí eu comecei a orar, eu comecei a refletir sobre as minhas práticas, sobre o que eu estava fazendo, como era a minha vida, e eu comecei a chorar. E eu não entendia por que eu estava chorando. Eu comecei a chorar, falar com Deus, e eu senti a presença do Senhor muito forte na minha vida. E naquele momento eu entendi que eu verdadeiramente me arrependi das coisas que eu fiz. Mas por que eu sei disso? Porque depois daquilo eu mudei. Porque depois daquilo a minha postura começou a mudar. A mudança foi da noite para o dia? Não foi. Só que tudo que eu fazia eu refletia, tudo que eu fazia eu pensava. Então muitas vezes, talvez, a igreja, não sei, no todo, pode dar a entender que é simples, é só você ir lá, aceitei Jesus, pronto, tá salvo. Ah, me batizei, pronto, tá salvo. Toma ceia, pronto. Não, meus queridos, vocês precisam mudar de atitude, porque senão você meramente vai viver dentro de um teatro a sua vida inteira. Você vai para a igreja, você faz a sua parte, você desempenha o seu serviço, você abraça o seu irmão, você é tudo bonitinho lá. Quando você chega em casa, ou até não em casa, quando você está na empresa, você tem um comportamento totalmente incoerente daquela fé que você professa. Isso é hipocrisia, você não pode viver assim. Dentro do evangelho, sabe, quando a gente olha ali Jesus, que estava no meio ali daqueles dois ladrões ali,
sabe, um tava falando, aí o Dimas ali, ele tomou a palavra e falou assim, meu, a gente tá aqui porque a gente merece estar aqui, porque a gente reconhece, mas ele nada fez. Talvez naquele momento ele olhou para Jesus, ele sabia de toda a história de Jesus, talvez há um tempo ele já estava acompanhando o que Jesus estava fazendo, ele olhou para Jesus e falou, não, nada, ele nada fez. Eu acho que naquele momento, além dele se arrepender, ele ainda tomou para ele a responsabilidade daquilo que ele tinha feito. Ele falou assim, olha, verdadeiramente, esse cara que está aqui, ele não fez nada, ele não merece estar aqui, a gente merece estar aqui. Então, quando ele fez isso, além dele ter se arrependido do que ele fez, ele ainda tomou a responsabilidade dos atos dele. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim, ó, certamente estarás comigo no paraíso hoje mesmo. Né? Então, a gente vê a grandiosidade do arrependimento. Né? Então, o arrependimento ele pode ser para muitas pessoas o ponto de partida. Querido, não, a sua vida não vai mudar se você entrar numa igreja e falar que aceita Jesus. A sua vida não vai mudar se você entrar numa igreja e falar que aceita Jesus e entrar no próximo batismo. A sua vida não vai mudar se você aceitar Jesus, fazer o batismo e começar a fazer ceia. A sua vida não vai mudar se de repente você começar a desempenhar algum serviço dentro da igreja. A sua vida vai mudar quando você verdadeiramente se arrepender e começar a agir coerentemente com aquilo que você professou. Então o que você precisa é, poxa, se arrependeu de verdade, então viva realmente esse perdão. E isso envolve não muitas vezes só você, mas envolve as pessoas à sua volta. Isso envolve muita coisa. Talvez, poxa, você precisa se arrepender, mas você precisa ainda liberar perdão. Você vai se arrepender das coisas que você fez, das práticas que você tem, a vida que você leva, só que muitas vezes as coisas que você fazia prejudicavam algumas pessoas. Então você precisa também ir lá, conversar, pedir perdão para essas pessoas, então envolve muita coisa. Mas assim, só para começar, o que eu gostaria assim, de deixar claro é que a gente só vive o evangelho quando a gente realmente faz externamente aquilo que já foi transformado por dentro. Ao contrário, não faz sentido. Não adianta eu fazer algo, eu desempenhar algo, eu falar alguma coisa, mas dentro ainda não foi transformado. Olha, eu tô vindo para a igreja, eu tô falando que isso daqui é pecado, mas nossa, a verdade é que eu amo fazer isso. A verdade é que eu não luto contra isso, eu deixo isso sempre florescer no meu coração. Então a gente precisa ser transformado, na verdade, de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. O evangelho é uma mudança interior. Talvez, meus queridos, você vai para a igreja, alguém vai para a igreja e fala, aceite Jesus, e vive lá naquela comunhão toda. E às vezes uma pessoa nunca falou isso porque ela é extremamente tímida, mas lá no coraçãozinho dela ela falou assim, Jesus, eu aceito você. Jesus, eu tô com você, tamo junto, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente. E às vezes essa mudança vai ser muito melhor na vida dessa pessoa, ela vai poder viver verdadeiramente ali o evangelho com Deus de verdade do que uma pessoa hipócrita. Só para finalizar, o arrependimento é uma chave de Deus para ele começar a transformar a sua vida. Certa vez ali para o povo hebreu, o Senhor lançou ali para eles, né? Eu esqueci daquele versículo, se o seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que o arrependimento está no meio. Ou seja, o Senhor está falando assim, gente, se vocês olharem para mim, vocês me adorar de todo o seu coração, vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, daquilo que vocês estão fazendo, eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Às vezes, a única transformação que você precisa ter na sua vida é se arrepender. Talvez a sua vida, entre uma vida com Deus e uma vida sem Deus, é o arrependimento. Você só precisa se arrepender muitas vezes para que Deus entre com providência naquilo que você tem pedido, para que você verdadeiramente comece a ter uma vida cheia de experiência, cheia de sinais, cheia de maravilha, para que você tenha uma vida, que você realmente sinta a presença do Senhor. Às vezes é só se arrepender, às vezes só falta isso. Então muitas vezes a gente vai falando de muitas coisas e parece que são atos externos. Poxa, batismo é importante, a ceia é importante, a conversão, você ir lá levantar a mão é importante, mas todos esses atos externos, se não tiver verdadeiramente o ato interno primeiro, de nada vale, né, Alan? Exatamente, meu irmão. Cara, você falou algumas palavras aí que são chave, né? Aí tô usando o seu, hein? Eu não falei código, falei chave. Mas assim, de fato, é um ponto de partida. É um ponto de partida. Não é tipo assim, talvez seja, não. É o ponto de partida. Não existe uma vida com Deus sem arrependimento. Não existe. Eu acho que é nisso que as pessoas precisam se concentrar. Sabe? Tipo assim, eu vejo muitas vezes as pessoas passando aí para a igreja, passando a ser cristão, né?
e se nomear cristão e não ter a experiência do arrependimento. Cara, não existe isso. Não existe, não existe. É o ponto de partida. Então, assim, o culto em si, as mensagens em si, elas são bonitas, né? Você vê aquele André lá, falando, aquele jovem barbudo lá, que é uma bênção de Deus. E tem o David Leonardo. Eles têm mensagens lindas, louvores, então nem se fala, né? Você entra numa igreja, cara, que tem ali aqueles louvores, né? Eles são bonitos, a gente sente paz em estar em um lugar como esse, a gente sente prazer em ouvir mensagens como essa. Mas o ponto de partida é o arrependimento, não tem como. A gente precisa ter essa experiência com arrependimento, né? O meu antigo pastor, o pastor Cido, ele conta que ele chorou por 3 dias quando ele se converteu. Quando eu me converti também, tipo, eu fiquei assim uma semana assim muito reflexivo com aquela situação. É o cair em si, cara, é o cair em Cristo, na verdade, né? Não é o cair em si, é cair em Cristo, é o momento, e eu vou te falar uma coisa, o arrependimento verdadeiro, ele não tem volta, ele não tem volta. Eu vou te falar, vou contextualizar, que esse assunto é polêmico no meio cristão. Mas, assim, ele não tem volta, não quer dizer que a pessoa não vai voltar a errar. A pessoa pode até voltar a errar, a pessoa pode até voltar a ter as mesmas atitudes. Isso acontece e muito, não é pouco não. Só que tem uma coisa, amados. Quando a gente sente o verdadeiro arrependimento, aquele efeito do arrependimento, ele é perpétuo. A gente sempre vai ter ele. Por mais que a gente volte a fazer coisas que a gente se arrependeu, aquela ação que a gente teve lá atrás de arrependimento, ela vai ficar permanente com a gente. É o efeito que o arrependimento tem, a gente leva para toda a nossa vida. Ele esclarece muitas coisas nas nossas vidas e, assim, é o ponto de partida, gente. A gente precisa, não existe uma vida cristã onde não há ali não há ali uma consciência do quão pecador nós somos. Não existe uma vida cristã que não tenha uma consciência de que, se não for Deus nas nossas vidas, se não for as misericórdias do Senhor que se renovam de dia em dia, a gente não consegue levar adiante aí a nossa caminhada. Então, assim, é a maior marca que a gente pode ter, é a maior, assim, é a maior evidência que a gente pode ter. Não é o falar em línguas, essas coisas, não tem nada a ver com isso. É realmente, de fato, o arrependimento, sabe? A gente precisa. E assim, eu olho para Davi, né? A gente falando ontem, o Fê. E Davi, o Fê não. Hoje olha, eu tô confundindo tudo, viu, Rick? Ô, Rick, a gente olha Davi falando assim: me conserva um coração arrependido. De qual sentido de conservar um coração arrependido? De que a gente precisa ter sempre essa consciência de arrependimento, a gente precisa estar sempre ali diante disso, né? E da onde que vem esse arrependimento? Ele vem ali do contato com o amor de Deus. Quando a gente compreende que existe um Deus que fez tudo por nós, tudo por nós. Quando a gente compreende isso, quando a gente tem contato com o amor de Deus, de fato com o amor de Deus, e tudo que o amor de Deus veio trazer para nós, automaticamente a gente tem esse arrependimento. Eu vou trazer para os nossos dias, né? Imagina, por exemplo, eu já tive situações assim, né? Daqui para lá e de lá para cá também. Mas, tipo assim, situações onde sei lá, eu pego uma birra com uma pessoa, eu fico, sei lá, eu pego uma briga mesmo, sabe? Eu fico ali com rancor, eu fico maquinando na minha cabeça, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, e a pessoa tá com essa intenção, tá com aquela intenção, e aí você tá dessa forma. Aí chega um dado momento da sua vida, pode ser depois ou durante, chega a informação para você de que tudo aquilo que aquela pessoa ela fez e você julgou ser errado,
você julgou ser uma afronta, na verdade ela estava se dando por você. Por exemplo, ela estava se dando por você, ela estava se doando por você. Ela estava fazendo de tudo, ela estava abrindo mão até de ter razão para você, para lutar ao seu favor, para lutar a sua causa, para te favorecer. Aí você chega nessa consciência, você faz o quê? Nossa, meu Deus, o que eu fiz? Que cagada que eu fiz, né? Eu confundi tudo, tal. É mais ou menos, por exemplo, né, Rick? A gente, quando a gente vira pai, a gente passa a dar muito mais valor para o que os nossos pais fizeram por nós, né? Quando a gente cria a consciência de que tudo que os nossos pais fizeram por nós, eles estão certos ou errados, amados. Certo ou errado, um pai ele sempre vai tentar fazer para o bem do filho. Quando a gente tem essa consciência, quando a gente vira pai, de fato, a gente percebe que a gente não mede esforços, a gente nunca vai pensar em nós antes, na frente dos nossos filhos, a gente sempre vai pensar neles primeiro, e a gente começa a ligar isso com as coisas da nossa adolescência, com alguns embates que a gente veio a ter com os nossos pais. Isso traz um arrependimento muito grande, né? A gente pensa, poxa vida, né? Então, quando a gente tem, de fato, um contato com o amor de Deus, com o amor, quando a gente entende o quanto Deus nos ama, quando a gente entende o que Deus, ele não mede um pingo de esforço para fazer de tudo por nós, quando a gente entende que a gente estava num caminho totalmente errado, e não estava enxergando, e vinha um falava, vinha outro falava, e a gente não enxergava. E que, na verdade, o Evangelho oferece é tudo de melhor nas nossas vidas. Quando a gente tem contato com isso, a gente faz a mesma coisa. A gente chega e fala, poxa vida, ô arrependimento, meu Deus. Então, assim, cara, a pessoa que não acessou o arrependimento, ela também não acessou o amor de Deus, o Rick. Eu não consigo linkar uma coisa a outra. A pessoa que não acessou o arrependimento, ela não acessou o amor de Deus. Então, são situações aí que a gente precisa compreender, e é uma etapa que Deus não pula. E a gente... Ei, João, tudo bem, João? João apareceu aí na live. Ele está falando, o que está acontecendo aqui? Tá invadindo tá tendo aqui. Culto e ninguém me avisa? Tá tendo culto e ninguém me avisa? Vamos lá. Então, aí a gente vai já para o próximo nível, meu amigo Rick, que é o seguinte, uma mensagem que você soltou ontem lá, você nem lembra. Não se trata de não pecar, se trata de se arrepender. Então, como que funciona isso? A gente tem uma dificuldade muito grande. A gente não, a igreja tem uma dificuldade muito grande em assumir que nós somos pecadores. Eu não entendo o porquê dessa dificuldade. Eu entendo sim, a igreja, ela tenta, mais ou menos igual a situação do erro dos pais, da mãe e do pai. Ela tenta acertar para as pessoas, só que assim, quando ela acerta, ok, mas quando ela tenta acertar de uma forma errada, ela causa impacto nas pessoas. As pessoas, causa ali efeito na vida das pessoas. Então, eu não entendo, mas eu entendo sim, mas eu quero dizer assim, cara, nós somos pecadores, nós precisamos da infinita misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E aí Davi, ele fala assim, Deus, me mantém com o coração arrependido. Aí a gente vê, por exemplo, Pedro, quando foi a grande mudança na vida do Pedro, foi quando ele viu Jesus crucificado. Nossa, cara, isso foi forte. A grande mudança na vida do Pedro foi quando ele viu Jesus crucificado ali. Porque, cara, por mais que a gente olhe, que Jesus falou com eles, né? Que iria morrer por eles, que iria dar a vida por eles e tal. Por mais que Jesus fale isso, você vê aquilo, você vê Jesus ali morto numa cruz por você, cara. Ele falou, meu Deus, cara, olha ali, ele está ali por mim, ele de fato me ama. Ele de fato.
Quando ele teve aquele contato, ali, velho, Pedro foi outra pessoa. Parece que a gente está falando, nós estamos falando de pessoas diferentes, né? Então não se trata de não pecar, se trata de se arrepender, de ter ali, como Davi falou, mantém em mim um coração arrependido. E é isso que a gente precisa compreender. Porque aí, quando a gente parte desse princípio de contato com o amor de Deus, arrependimento, e a gente vem a errar, porque a gente vai errar. Não adianta eu falar. Eu gostaria muito de falar para você que eu não vou errar mais, porque eu amo tanto Deus. Deus fez tanto por nós, que eu gostaria de chegar aqui e falar, gente, a partir de hoje eu não erro mais, mas eu não tenho acesso a isso. A Bíblia fala que eu não consigo fazer isso, que é impossível a gente fazer isso. Então, mas quando a gente tem esse contato com a consciência de tudo isso que a live falou até esse momento, isso vai nos fazer se arrepender, isso vai nos fazer se arrepender de tais atos. E assim, gente, a gente precisa compreender que o arrependimento, ele não é apenas no momento da nossa conversão, ele é diário. Não se trata de não pecar, se trata de se arrepender. Mas você está falando que eu posso pecar? Não pode, nem deve, mas infelizmente eu já contextualizei com tudo aqui. Então, o que acontece, o Rick? O que acontece? A gente precisa, quando a gente tem esse contato com o pecado, automaticamente vem ali o arrependimento. A gente precisa continuar, levar esse arrependimento por todos os dias das nossas vidas. A gente precisa continuar. Só que acontece uma coisa, Rick. Chega um determinado momento que muitos cristãos, eles deixam de se arrepender. E aí é onde está o erro de muitos. Aí é onde está o erro de muitos. Por quê? Porque ele fala assim, não, eu não sou um pecador, eu não peco, tal. E isso faz, quando eu não reconheço que eu sou um pecador, automaticamente eu não acesso ao arrependimento. Se eu não pequei, eu vou me arrepender do quê? E aí é onde começa, cara. Tipo assim, começa ações, por exemplo, a gente vê pessoas ali agindo errado, e não tem arrependimento nenhum. Mas Deus me ama, mas eu tive experiências. Ok, você teve experiências, Deus te ama, mas neste momento você está errando e você precisa acessar o arrependimento. Entenda, aceite logo que você é um pecador, que você não vai conseguir. Não estou falando peque à vontade, mas estou falando aceite logo que você é um pecador e entenda que você precisa ter um coração arrependido. Davi fala, me dá um coração arrependido. Davi ali no meio daquelas vitórias dele lá, né? Todos nós sabemos que ele resolveu ficar ali no palácio e em vez de ir para a guerra, e ali ele pecou, e ele falou, poxa vida, eu preciso ter um coração arrependido. Eu preciso compreender o quão frágil eu sou para que eu compreenda o quanto eu preciso acessar a misericórdia do Senhor. Então, o Rick, passando aí para você, eu acho que existe assim, meu amigo, um erro muito grande nisso, cara. Eu acho que a igreja, os cristãos, eles precisam compreender isso urgentemente e voltar aí a humildade. E Davi fala, ele fala no contexto, ele fala de um coração humilde e arrependido. Porque precisa ter humildade também, né? Precisa entender, cara. Mas eu sou pastor de 1 milhão de pessoas. Ok, mas isso não te faz diferente. Você também tem as suas... Você é um ser humano, como qualquer um de nós, precisa acessar esse arrependimento. Exatamente. Você fez uma ligação aí muito poderosa que eu fiquei pensando, né, na questão do amor, de você verdadeiramente acessar o amor de Deus e só assim você ter essa capacidade do arrependimento. Eu lembro que quando eu estava contando essa experiência aí que eu tive de arrependimento, se eu não me engano, foi bem uma semana que eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, né? E aquele filme pronto, né? Aquele filme acaba com a gente, né? Porque ver ali Jesus sofrendo, apanhando, sangrando, não tem como, né? Porque uma coisa a gente lê na Bíblia, né? Outra coisa a gente vê ali cenograficamente falando, né? E eu fui muito impactado, assim como toda a humanidade, né? Quando o Mel Gibson ali lançou aquele filme, ele deixa polêmicas de lado, né? Mas é um filme muito bom, excelente, para a gente ver ali verdadeiramente como era. E eu lembro que foi exatamente assim. Eu lembro que eu estava num processo assim de oração
E eu não comecei a orar pedindo perdão. Eu não comecei ali me arrependendo do que eu estava fazendo. Eu comecei a agradecer ao Senhor pelo tanto que ele me amava, pelo tanto que ele gostava de mim, pelo tanto que ele tinha feito por mim, e por ainda me dar uma oportunidade todos os dias, mesmo eu sendo essa pessoa má. E quando eu me caí de si, quando eu tive esse momento de que eu verdadeiramente entendi que o Senhor me amava, foi aí que eu comecei esse meu processo de arrependimento. Então, verdadeiramente, para se arrepender, talvez, se você não consegue ainda se arrepender, talvez você ainda não sentiu verdadeiramente o amor de Deus pela sua vida, né? E isso é muito válido, é algo muito louvável, né? A gente... Fala aí, pode falar. Eu não li o texto, Rick. Eu vou ler o texto rapidinho, o Lê texto aí. base. Um minutinho. Atos 3,19. Arrependam-se e voltem para Deus. Porque eu ia ler, quando eu falei, esqueci de novo. Eu falei, vou ter que interromper o Rick. Perdão. É isso mesmo, exatamente. E o arrependimento é algo contínuo. Agora, tem algumas influências, algumas coisas que a gente precisa parar para pensar. Em algumas coisas aí. Enquanto o Alan falando, eu ia pensando. Hoje é muito difícil o mundo, quando eu digo mundo, é tudo que está fora o evangelho, né? É muito difícil alguém reconhecer quando está errado. É como se as pessoas andassem numa perfeição. Hoje em dia, se você está numa situação que de repente você está no meio de um monte de gente, você fala assim, galera, peraí, deixa eu levantar a mão, olha, desculpa fulano, eu fiz isso, desculpa ciclano, eu fiz aquilo, gente, vocês me perdoam porque eu agi assim, não era para mim agir assim. O pessoal fica tipo assim, meu, o que está acontecendo? Como assim? Alguém reconhecendo que está errado? Aí as pessoas, naquele momento, já quebra toda a armadura, a pessoa fala, não, desculpa eu que agi assim, não deveria ter feito assim, porque Nossa, top, é o que eu falei uma vez, né? Quando a gente faz a coisa certa, é como se, eu nem lembro, foi uma live bem passada que eu falei, quando a gente faz a coisa certa, é como se a gente criasse o ambiente do céu naquele lugar, porque quando você faz a coisa certa, é como se você voltasse à origem antes do pecado. Então assim, poxa, você tá num ambiente onde tá todo mundo ali raivoso em alguma situação, e você levanta a mão e fala assim, gente, me perdoa, você tá trazendo o céu para aquele lugar. Você tá falando assim, gente, me perdoa porque eu fui errado, você tá se arrependendo ali na frente de todo mundo. E é muito mais difícil alguém que tem uma posição superior, talvez donos de empresa, pastores, líderes, chefes, gerentes, até pais de família. É muito difícil ele chegar e falar assim, filho, me perdoa. Filho, eu estava errado nessa situação. Filho, dá um abraço aqui no pai. Papai não devia ter agido dessa forma. Esposa, amor, vem aqui, me dá um abraço. Desculpa, eu não deveria ter agido dessa forma. Só que isso tem que ser contínuo, gente. Isso não pode ser uma coisa onde você acha que se arrepender é um sinônimo de fraqueza, né? Que as pessoas vão olhar para você como uma pessoa que não, que a pessoa é muito fraca. Não é de forma alguma. Exatamente, é muito pelo contrário. A gente precisa ser forte, precisa ser homens, mulheres, cristãos que verdadeiramente sabem pedir perdão. Muitas vezes tem igrejas que acontecem N situações, passam anos e anos e ninguém teve coragem, talvez o pastor não teve coragem de ir lá e pedir perdão numa situação. Só que a gente traz isso para dentro da igreja, a gente traz isso para o evangelho, mas não deve ser assim. Sabe, um líder de uma igreja, agora puxando já mais a nossa orelha aqui, né? O líder de uma igreja tem que ser alguém que ele tem que saber ouvir as pessoas, ele tem que se reconhecer quando ele está errado e ele tem que poder falar assim, olha, me desculpa, eu tive essa postura, mas não é assim. Sabe, da onde que a gente vive, onde o ser humano não erra, onde os presidentes de empresa não erram, onde o pai de família não erra, onde o irmão mais velho não erra, onde alguém mais velho não erra. Não, gente, a gente erra o tempo todo. Agora, se a gente tem um arrependimento, se a gente enxerga o amor de Jesus sobre a nossa vida e a gente verdadeiramente se arrepende, a gente precisa se colocar numa posição de pedir perdão. Assim como Davi. Olha a vida de Davi. Davi, meu Deus, se a gente olhar os grandes homens da Bíblia, a gente vai encontrar Moisés, Adão, Abraão, Jacó, os patriarcas, a gente vai encontrar Davizão lá no meio, e um monte de outros, mas assim, os nomes, todo mundo sabe quem é Davi. Talvez pergunta quem é Ezequiel, quem é Jeremias, quem é Amós, quem é não sei quem. A galera não vai saber quem é Senaqueribe e tal, o pessoal vai saber, mas fala de Davi, não, Davi foi aquele rei de Israel, né? Aquele rei lá do povo, todo mundo conhece Davizão. Mas você olha para o erro de Davi, sabe? Davi, ele errou assim de uma forma muito ruim, porque não foi só, além de ter feito a traição, ele teve a traição, ele não ia assumir o filho, depois ele mandou matar o rapaz. Então, assim, Davi fez muitas coisas erradas. Só que teve uma diferença aí. Davi, quando ele se arrependeu de verdade. Davi não olhou e falou assim, não, Deus, ó, me desculpa aí, fiz errado aqui, me deixa quieto aqui. Não, não. Davi ficou desesperado. A Bíblia fala que Davi, quando Natan chegou, Samuel já tinha morrido, Natan chegou, apontou o dedo na cara de Davi
Falou, Davi, deixa eu te contar uma história aqui. Olha, tinha um rapaz que tinha um monte de ovelhas, e aí o outro rapaz tinha uma, esse que tinha um monte foi lá e pegou aquela que tinha uma. Aí Davi, digno de morte é esse rapaz. Aí Natan falou assim, pois é, Davi, verdadeiramente esse é você mandou matar Urias, tá lá. Na hora que ele caiu por si, ele se arrependeu de uma forma que ele jogou a coroa pro lado, ele jogou as vestes que ele tinha de rei, se jogou no chão, rasgou as roupas e jogou pó de cinza na cabeça. Para isso, na época dos hebreus, era um sentimento de profundo arrependimento, de profunda tristeza. Quando algum hebreu, hoje em dia, que ainda segue o judaísmo, quando alguém falece da família, quando eles perdem muitas posses, ou quando eles estão num momento de muita tristeza, eles rasgam as roupas. A gente pode ver em alguns filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo pegava alguma família, a família ia embora, eles rasgavam as roupas, né, que era um sinal de profunda tristeza. E foi isso que Davi fez. E Davi ainda se jogou e falou assim, Senhor, olha, tira tudo de mim. Tira tudo, pode tirar o reino, pode levar as mulheres, pode levar esses homens, pode levar tudo de luxo que eu tenho, meu ouro, tudo, só não tira a tua presença de mim. Sabe? E Davi falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele tinha ciência de que o coração dele não era puro. Ele tinha ciência de que ele era uma pessoa má. Ele tinha ciência de que ele tinha feito algo ruim. Mas ali ele se jogou e falou assim, não, Senhor, eu preciso desesperadamente que você crie um coração puro em mim. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Só que às vezes a sociedade, né, as circunstâncias, nos colocam na posição de pessoas que não podem pedir perdão de pessoas que não erram. Não, querido, não funciona assim. É muito pelo contrário, você vai errando e aprendendo. Eu sempre falo, se for para cometer pecado, que cometa um novo pecado, não um pecado que você já cometeu, porque você vai aprender com aquilo. Poxa, você entrou numa circunstância, numa situação, e de repente você se viu ali numa situação que você pecou. Aí você, poxa, eu vou me arrepender. Só que aí você fala, bom, o que me levou a chegar nesse pecado foi isso, 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 isso. Agora eu estou esperto. Agora, no primeiro degrau, no primeiro indício de que algo ali apareceu, eu já vou cortar ali, porque eu sei que aquilo pode me levar a pecar. Então, não se trata da gente não pecar, a gente sempre vai pecar. Só que se trata da gente verdadeiramente se arrepender. Então, nós precisamos fazer... Ô, João, você quer aparecer na live de novo, filho? Vem aqui, rapidinho. Dá um oi aqui pro pessoal. Ele quer aparecer, ó. Fala aí. Ó, o biscoito dele. E aí, João? O famoso biscoito do João. Vai lá, filho. Hoje ele tá demais. Já veio aqui umas 10 vezes. Ele quer falar um pouquinho também. Laurinha ouviu dele aí, já veio ver o João. Laurinha apareceu. Agora já foi, Laurinha. Essas crianças são abençoadas demais. Mas é isso, Com gente. certeza. O Davi, ele se arrependeu de verdade. É isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa, sabe isso? A gente não precisa entrar numa posição de perfeição, numa posição que não tem erro. A gente precisa se arrepender. Muitas vezes, assim como o Alan citou, né, o que a gente precisa colocar dentro das igrejas é verdadeiramente isso. Às vezes as pessoas se colocarem nessa posição de que erram mesmo. Quantas vezes, querido, você já viu um líder pedir desculpa? Já viu um coordenador pedir desculpa para você, um gerente pedir desculpa, talvez um pastor de alguma comunidade, de alguma igreja que você vai pedir desculpa, isso para eles talvez é uma demonstração de fraqueza enorme, mas não é uma demonstração de fraqueza, né? Na verdade é uma demonstração de força, alguém que realmente é maduro. E é esse discernimento que a gente precisa ter. Então, quando a gente vive dentro do evangelho, é igual o Alan falou, ele comentou perfeitamente a pontuação dele. O arrependimento é algo que sempre vai estar conosco. Porque você vai errar uma vez, vai se arrepender, vai pedir perdão, vai trabalhar naquela situação, depois vai acontecer outra. Então, é um processo que sempre vai estar com você. Agora, só para finalizar, a gente precisa pontuar algumas coisas. Henrique, então você está falando que, poxa, não é o tanto que eu peco, é o quanto eu me arrependo. Então quer dizer que eu posso pecar sempre e sempre me arrepender. Tá, você deve sempre se arrepender, mas você não deve manter uma vida de pecado. Quando a gente fala de pecado, a gente está falando de coisas que talvez você faz inconscientemente, talvez um momento de estresse, um momento de emocional, um momento que você estava nervoso, né? E aí de repente você briga com alguém, xinga alguém, olhou para alguma coisa que você não devia olhar, fez alguma coisa que não devia fazer. Só que viver uma vida de pecado, você não vai encontrar o Senhor. Assim, o que eu quero dizer é, quanto menos pecado você tiver, mais o Senhor você vai ter. Sempre que a gente olha o Senhor Deus, ele sempre fala que, olha, eu preciso de separação. Eu preciso que vocês sejam santos como eu sou santo.
Moisés, o solo que você está pisando é santo, tire as suas sandálias. Ou seja, o que você tem carregado até agora, você precisa aumentar o nível para andar comigo. Então, se você quer verdadeiramente que o Senhor haja na sua vida, que faça as coisas que você tenha, porque assim, uma coisa é o Senhor agir na sua vida, outra coisa é você. é, eu ia falar uma palavra que é só errado, mas assim, uma coisa é o Senhor trabalhar na sua vida, outra coisa é você querer estar perto dele, né? É igual eu falo de Davi. Davi, ele não perdeu Deus, ele perdeu o ambiente. Quando Davi pecou, ele morava num jardim, o Senhor tinha colocado ele e a mulher no jardim, o Senhor descia constantemente para falar com Adão. ele, e ele tinha ali o coração aberto. Só que aí, de repente, ele pecou, e aí o Senhor apareceu. Peraí, note, quando ele pecou, Deus não sumiu, desapareceu, de repente parou de dar fruto e ele morreu. Não, Deus apareceu, falou assim, Davi, quem te falou que você tá nu, meu filho? Ah, tá. Mas o que Adão, gente. aconteceu? Eu falei Davi? Davi umas 3 vezes. Não, desculpa aí, gente, é Adão. O que que Davi tá fazendo lá em Gênesis, né? Adão, é isso mesmo, gente. Obrigado aí pela correção. Me arrependo, gente, de ter colocado Davi lá em Gênesis. Desculpa. Desculpa. Então, e quando a gente vê que Adão ele perdeu esse ambiente, Adão e Eva perderam esse ambiente, mas eles não perderam Deus, porque o Senhor ainda continuou cuidando dele. A gente vê que ele continuou ali passando para os filhos dele, olha, você precisa fazer aqui, você precisa sacrificar, você precisa entregar ao Senhor, você precisa ter uma relação com Deus, mas ele perdeu um ambiente. Entendeu? Então, quando você peca, é esse ambiente que você perde. Você perde esse ambiente de maturidade, esse ambiente de estar com o Senhor. Então, não se trata de, agora que eu posso me arrepender, eu vou ficar continuamente pecando. Não, querido. Quanto mais você pecar, mais longe do Senhor você vai estar. Isso não quer dizer, não está falando da sua salvação, não está falando de você ir para o céu, não está falando de Deus não te amar. Não. Você não pode fazer mais nada para Deus te amar mais e nem nada para Deus te amar menos. Ele te ama dessa maneira e vai sempre ser assim. Agora, você escolhe se você quer viver uma vida verdadeiramente do lado dele ou uma vida onde ele é só sua provisão. Ah, Deus é só minha provisão, ele aparece aqui, ele me abençoa, ele me ama, ele me protege. Amém. Mas, cara, não é melhor ser íntimo dele? Não é melhor participar das coisas que ele está fazendo? Não é melhor amá-lo pelo aquilo que ele é, não pelo aquilo que ele pode te dar? Não é melhor amá-lo pelo aquilo que ele está fazendo no mundo do que só pela proteção que ele pode dar para a sua vida? Então, uma vida de pecado vai te afastar de Deus. Só que não vai te tirar de Deus. É diferente. Então, quando a gente fala de arrependimento, muitas vezes dá para entender. Então eu vou continuar pecando, depois eu só se arrepender. Não, querido, não funciona assim. Às vezes você vai passar a vida, o que a gente precisa entender é que a nossa vida é limitada. Né? A gente tem ali, na média de 80 anos de vida, aí uma média, e depois a gente vai para agora, vai para o céu. Só que o que vai definir como, para onde que a gente vai e o que a gente vai ter lá é a vida que a gente tem aqui, querido. Então, quando você chegar lá, por mais que você chegue, você quer que Deus olhe para você e encontre em você uma pessoa pura, uma pessoa que verdadeiramente viveu aquilo que ele tinha para você, ou uma pessoa que passou a vida inteira correndo atrás do vento? Talvez você vai correr atrás do vento a vida inteira tentando entender, a vida inteira tentando fazer algo, a vida inteira tendo um monte de erro e não se arrependendo, e beleza, você vai chegar no céu, mas qual vida você quer viver? Sabe, ele fala, diante de ti eu ponho a vida e a morte, você que escolhe. Então não se trata de não pecar. A própria palavra diz que aquele que fala que não tem pecado já pecou, porque mentiu. Então a gente sempre vai pecar. Só que a gente precisa sempre se arrepender e trabalhar para que a gente não peque mais, para a gente não ter uma vida de pecado. Quando a gente vê, quando na palavra do Senhor existem vários versículos que falam, os puros de coração verão a Deus, aqueles que me amam obedecem a minhas palavras, aqueles que têm pecado não verão ao Senhor. Tem, enfim, uma infinidade de versículos que a gente podia aqui ler uns 30, 40 versículos que está falando sobre isso. Então a gente vê que nitidamente o Senhor ele faz uma separação. Ele faz uma separação entre quem tem uma vida de pecado e quem se arrepende. É uma separação muito grande. Então, só para finalizar aqui minha parte, eu acho que um grande ponto é a gente entender que a gente erra, sim, o tempo todo. Devemos nos arrepender, devemos pedir perdão, devemos nos retratar. O mal que a gente fez em alguma situação, sempre vá para esse lado, sempre vá para esse lado. E viva naquela questão, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Ontem, logo depois que eu saí da igreja, eu tive uma situação, não preciso expor o que foi, mas eu agi de uma forma. Logo depois que eu agi, o Espírito Santo falou assim, poxa, mas você tá errado. Eu falei, putz, estou mesmo, estou errado mesmo. Então eu peguei ali, mudei
a minha atitude, pedir perdão, já tinha feito o que eu tinha que fazer, graças a Deus não foi nada que prejudicou ninguém, mas o Espírito Santo já falou assim na hora pra mim, meu, você tá errado, cara, o que você tá fazendo aí não tá legal, você pensa isso, você fala isso, poxa, agora você tá tendo esse comportamento, na hora eu já falei, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, e foi algo assim muito natural que aconteceu, mas o que eu tive naquele momento foi essa consciência, poxa, eu tô errado, e é isso que a gente precisa ter, e não é consciência de, graças a Deus ali no que aconteceu ali no cenário, foi algo bem simples, mas foi algo que prejudicou só a mim mesmo, só o interior, só a minha mente, né? Algo que eu não deveria ter feito. Mas quando prejudica alguém, vai lá e se retrata. Se retrata com a pessoa, se retrata com o ambiente. Às vezes você foi grosseiro com alguém, não precisava ter sido, sabe? E o que o Alan falou, eu também acho fundamental, porque isso não é só no relacionamento com Deus, mas é muitas vezes relacionamento com a pessoa, com o seu cônjuge, com alguém que você ama. Às vezes você faz alguma coisa, só que você faz algo que você prejudica aquela pessoa porque você não entende o quanto ela te ama. Sabe, quando de repente você fala, puxa, esse amigo meu, ele me ama, olha o que ele fez. Aí naquele momento você, opa, peraí, então esse comportamento que eu tô tendo com essa pessoa não é legal, vou pedir perdão. Então é isso que a gente precisa fazer, é acessar o amor de Deus para verdadeiramente sentir esse arrependimento. Você não vai se sentir arrependido enquanto você não entendeu o amor de Deus. Então talvez isso seja uma chave aí para você. Você não consegue sentir arrependimento das atitudes que você tem tomado, talvez porque você ainda não sentiu verdadeiramente o amor de Deus pela sua vida, né, Alan? Exatamente, Rick. E uma coisa que eu pensei, Rick, você falando aí, é o seguinte: o arrepender-se, ele precisa ser mais natural, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala assim, de uma pessoa se arrepender, automaticamente a nossa mente liga, não sei se é de todos, mas a minha liga, liga assim, tipo, a uma situação de humilhação, sabe? Tipo, a pessoa lá com a cabeça baixa, falando não me arrependo, tal, tal, tal. Sabe aquela situação pesada? Mas nem sempre é dessa forma. Às vezes o arrependimento, às vezes não, né? O arrependimento, às vezes sim. O arrependimento ele é de forma natural, do nosso dia a dia, sabe? Eu acho que eu acho que tipo assim, tem que ser do nosso dia a dia, porque a gente, todos nós já concordamos que nós erramos o tempo inteiro, a gente está sempre cometendo algum tipo de erro. Então a gente precisa simplesmente se arrepender, sabe? Não sei se estou conseguindo transmitir, mas o que o Espírito Santo fale aos corações, né? Mas, cara, é simplesmente se arrepender. Ah, mas aí vai demonstrar fragilidade. Ah, mas aí vai, sei lá, vão pensar errado. Mas não importa. O que importa é a gente ter essa paz. Por quê? Porque quando a gente está diante de uma situação aonde precisa de arrependimento, só o arrependimento pode corrigir aquela situação. Pode quebrar aquela barreira. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele coloca a gente em situações onde a gente vai precisar acessar o arrependimento, atrás desse arrependimento está, por exemplo, um milagre, está, por exemplo, uma salvação de uma alma, né? Eu tive um caso recente de pessoas de uma briga que teve em família, e aí eu falei, poxa, o que eu falo, né? Tipo, falar, mas, poxa, mas eu não estou totalmente errado, e tal, e tal. E sei que eu olhei aquela situação, eu vi uma situação muito espiritual, sabe, Rick? Naquela situação. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse feeling, né? Deus me deu esse dom, né? E aí eu falei, poxa, mas você não tem que se responsabilizar pelo todo. Se responsabiliza somente por aquilo que você errou de fato, né? Tipo assim, eu estou, por exemplo, em um embate, né, em uma briga. Vamos falar briga logo. Eu estou em uma briga, né? E aí essa briga não foi fundamentada por mim, foi por fatores externos, tá bom, tranquilo. Só que no meio disso tudo eu agi de forma errada. Eu vou me responsabilizar por aquilo. Ah, mas aí vão pensar, não importa. Eu estou me responsabilizando somente por aquilo que eu errei, não pelo todo, até porque o todo, de fato, não é meu, não diz respeito a mim, não diz respeito ao meu arrependimento. Então, aí foi onde eu usei a palavra, uma frase que o Thiago Brunet fala bastante, que, cara, ela é muito legal. Tipo assim, ser cristão é ter atitudes que um ser humano, aí é só né?
um ser humano comum não tem. E de fato é. E de fato são essas atitudes que fazem a diferença nos nossos dias. São porque você pode ver, amados, quais são as atitudes mais difíceis a se tomar. Atitudes que Deus exige de um cristão. Amar ao próximo, pedir perdão, se arrepender, dizer eu te amo. É tão difícil, né, amado? Tem gente que passa a vida inteira e não diz eu te amo para uma pessoa que ama. Por quê? Porque todas essas coisas que são fundamentadas em Deus, que são assim ordens do cristianismo, a gente enfrenta uma dificuldade enorme ali para falar. E aí eu falei isso, a pessoa foi lá e tipo assim, atrás dessa muralha que foi construída nessa briga estava a salvação de pessoas que estavam ali naquela briga ali com aquela pessoa. Então, amado, ser cristão é isso, sabe? Eu acho que o cristianismo já passou da hora de passar do oba-oba, né? Da questão de, é tudo flores, né? É simples, sim, é simples, mas a partir do momento que você decide fazer aquilo que precisa ser feito, né? Recentemente teve teve uma situação onde me pediram oração e eu falei, cara, eu posso orar sem problema, mas a questão não está na oração. A questão está numa atitude sua que você não está fazendo certo. Irmão, não gostei. Ok, mas, poxa, você me acessa para pedir oração e eu vou orar por uma coisa que eu estou vendo que tá nítido que é essa situação, né? Então, também vejo muito isso, sabe? Pessoas fugindo de ações de amor, fugindo de ações de arrependimento e se escondendo atrás de oração. Olha só que coisa estranha que eu estou falando aqui, mas é isso. Vou orar. Não tem orar. Tem que agir. Você não tem que orar sobre isso. Está errado diante dessa situação. Você tem que ir lá e pedir perdão. Hein? É simples. Tem coisas que a oração resolve, tem coisas que o perdão resolve, tem coisas que o amor resolve, e assim por diante. E Rick, sabe uma coisa a palavra de Deus traz, João Batista trouxe? Na verdade, João Batista só fala de arrependimento, né? É igual a Nádia falou aí, não tem como falar desse tema e não falar de Davi, assim como não tem como falar desse tema e não falar de João Batista. Porque João Batista, ele falava assim, produzam frutos de arrependimento. A verdade verdadeira, amada, é que a gente não acredita em quase nada que as pessoas falam. Se as pessoas falam assim se é uma pessoa que tem influência, que você conhece o histórico, ela tem algum poderzinho, sim, assim, é a palavra dela. Mas o que de fato vai fazer a gente cair em si e falar, rapaz, a pessoa se arrependeu mesmo, são os frutos da pessoa. É mais ou menos o que você disse, né, Rick? O que seriam frutos de arrependimento? Frutos de arrependimento. Olha, eu me arrependi e aceitei a Cristo e quero seguir. Qual que é o fruto? Seguir de acordo, agir de forma contrária ao que você se arrependeu. Vamos falar assim, né? Para agir de forma contrária ao que você se arrependeu. Então, eu me arrependo, culto gostoso, tal, aceito, vai lá na frente, aquela coisa toda. Mas não existe isso. Isso é só uma encenação. Se não existir frutos de arrependimento. Sabe, cônjuge é uma maravilha para isso, né, Rick? Porque cônjuge está ali o dia todo, meu irmão, não tem conversa. Assim, eu e o Rick, a gente tem diversos embates, né, Rick? Mas só que assim, cara, cada um vai para sua... A gente pede perdão, o que errou pede perdão, o que um perdoa o outro, a gente ora e tal, e cada um vai para sua casa. Mas com o cônjuge, meu irmão, aí o negócio é diferente, né? Então, assim, às vezes é melhor o fruto do arrependimento do que propriamente o falar, sabe? Eu creio que tenha que existir, sim, eu me arrependo, porque a mesma forma que a gente tem peito e coragem de ir lá e ter uma atitude errada, a gente precisa ter peito e coragem de ir lá e pedir perdão por uma atitude que a gente tomou. Aí o mundo vai falar para você que quando você vai lá e pede perdão, você está sendo fraco. Aí a Bíblia vai falar para você que quando você que se arrepende é o mais forte que tem. Aquele que pede perdão é o mais forte que tem.
mas nem agora aquele ditado, né? Mas vocês não estão preparados para ouvir. Tem isso, né? Tem um meme lá, né? Mas vocês não estão preparados para ouvir isso. O mundo não está preparado para ouvir isso. Ele que pede perdão é realmente o forte, meu irmão. Seu fortão aí, o valentão, o bravão, seu que fala mesmo, eu falo mesmo, não sei o que tal, isso daí é fraco. Na verdade, isso daí é fraqueza. Você está demonstrando as suas fraquezas, está demonstrando as suas limitações, está demonstrando o quão frágil, o quão frágil você é. Agora, quando você chega diante de uma situação e se arrepende, assim como Davi se arrependeu, aí sim, esses daí para mim são, para mim e para a Bíblia, são aqueles que realmente são os fortes, só os fortes, só aqueles que conseguem viver de forma confrontante ao mundo, têm acesso a isso. Irmã, eu quero assim levar o evangelho, eu quero demonstrar a Cristo, isso tudo, tal, 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 tal. O caminho mais fácil que você tem, o caminho mais simples que você tem é justamente esse, Rick. Rick, eu vou entrar no último tema bem por cima, que eu já falei bastante, né, desses frutos do arrependimento, mas você vê na Bíblia que Deus, ele sempre exige um passo atrás, sabe? Um passo de arrependimento. Você vê que, assim, as coisas realmente, de fato, só começam a existir a partir de uma atitude como essa, né? A gente vê isso em Naamã, né? Você vê lá que Deus pede para ele... Deus podia pedir... A história de Naamã é o seguinte, ele tinha uma lepra, aí ele pediu oração, pediu a cura ali para um profeta para orar por ele, e o Deus falou para esse profeta falar para ele mergulhar 7 vezes nas águas, e aí ele encontraria a cura. E a grande mensagem que há em Naamã a grande mensagem é por que 7 vezes? Não podia ser só uma, não podia ser só uma palavra. Por quê? Para a pessoa dar um passo para trás. A gente precisa dar um passo para trás, a gente precisa baixar, acho que do galo lá, o que fala é crista, né? Precisa, sabe, reconhecer a fragilidade. Pedro, quando ele só começou mesmo ali, quando ele só começou de fato ali o seu ministério ali, quando ele olhou ali, teve uma atitude ali realmente de arrependimento. Então, seria mais ou menos o Rick, mais ou menos não, esse é um dos pontos aí que a gente falou em tocar, mas eu sei que tem muita coisa aí para você discorrer sobre o assunto. É isso aí. Bom, acho que para finalizar a minha parte aqui, eu queria falar sobre sobre a questão da gente espiritualizar demais as coisas também, né? Eu acho que assim, quando a gente analisa a Bíblia, a gente vê diversas coisas sobrenaturais, a gente vê muita intervenção divina, a gente vê coisas do céu, a gente vê anjo, a gente vê fogo, a gente vê o sol parando, a gente vê muitas coisas divinas que aconteceram, mas tem um porém. Quando a gente discorre de Gênesis a Apocalipse, a gente vê uma palavra falando para você sobre atitudes que você tem que ter. Se você olha Eclesiastes, se você olha Provérbios, está direcionando você a fazer a coisa certa. Então, peraí. Então, sim, eu preciso aceitar o Senhor, mas toda e qualquer transformação que acontecer na minha vida vai ter que prover do céu? Não. Você vai ter que ter essa atitude, né? Assim como o Alan tem falado. Então, muitas vezes a gente espiritualiza demais as coisas. A gente fala, não, essa situação aqui é Deus. Não, às vezes é só você tomar uma ação. Às vezes você está orando de alguma coisa que você tem que agir. E às vezes você fica, muitas vezes, com medo de agir, mas no meio de tudo isso, a gente precisa entender que a Bíblia, ela está nos direcionando e ela direciona você a atitudes corretas. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de como o marido tem que tratar a esposa, né? Ele fala assim, olha, maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Pronto, acabou. Entendeu? Você lê isso dali, você já sabe como ser um marido excelente. A Bíblia fala da mulher virtuosa,
Aí você lê lá Provérbios 31, mulher virtuosa, quem acharás? Aí pronto, já para ali. Não, se você ler ali Provérbios 31 inteirinho, você vai ver que ela trabalha, que ela ajuda o esposo, que ela faz um monte de afazer, que ela dá honra, ela traz honra para dentro da sua própria casa. Então você olha que a Bíblia, ela está todo o tempo falando de filhos, está falando de pais, está falando de todo mundo, de uma forma de como você agir. Ou seja, não tem uma intervenção divina sobre essa situação. O que a palavra diz sobre essa situação? Então eu devo agir assim. Às vezes o Senhor, ele não vai te dar uma resposta de uma atitude, de algo que você tem que fazer, mas o que a Bíblia está falando sobre aquilo? Então a Bíblia sempre está direcionando você a tomar atitudes corretas. A Bíblia está sempre falando para você a melhor forma e a melhor maneira de fazer as coisas. E a Bíblia já é uma intervenção de Deus. A Bíblia já é a palavra viva do Senhor. Ele deixou a palavra de Deus para que você verdadeiramente siga aquelas instruções. Então, muitas das vezes, a gente quer espiritualizar tudo, a gente entra numa briga, entra numa situação e fica, Senhor, intervém aqui nessa situação. Senhor, tá, mas o que a Bíblia fala? Se arrependa, peça perdão. Você vai lá, pede perdão, você conversa e você resolve a situação. É aquilo que eu falei, eu volto a dizer, quando você toma a atitude certa perante uma situação, você traz o céu para a terra. Então você vive aquele ambiente ali e as coisas não tem como não se resolver. Então muitas vezes a gente vai ficar olhando, ai meu Deus, mas isso daqui eu preciso de uma intervenção divina. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia está falando sobre isso? Ah, a Bíblia está falando para me estudar, a Bíblia está falando para me cuidar do meu corpo, né? Às vezes você, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Às vezes você já está numa certa idade e aí você está com alguma doença e aí você fica orando, pedindo cura. Amém, o Senhor pode te curar. Só que o que a Bíblia fala? Olha, cuide do templo do Espírito Santo. Às vezes você passou anos e anos se alimentando mal, não fazendo exercício, estragando praticamente o seu corpo, e aí você chega no momento que você precisa de uma intervenção. Amém, o Senhor é misericordioso, Ele pode te dar essa intervenção. Mas a Bíblia fala de alguém que cuida do templo. A Bíblia fala de alguém que cuida do corpo dela. Então, isso acontece em N situações. Então, muitas vezes a gente tem mania, assim, de espiritualizar. Não que não existe a espiritualidade, não que o Senhor não pode intervir. O Senhor, Ele conhece as nossas limitações. Às vezes, alguma atitude que a Bíblia fala para mim ter, eu não vou ter coragem de tomar, e o Senhor pode, sim, me ajudá-la a ter. O Senhor pode mudar. Eu não vim aqui para falar como que Deus vai agir na sua vida. Ele age na sua vida da maneira que Ele quiser, né? Assim como for da vontade dEle. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe a forma certa de fazer as coisas. Se arrepender é sempre o caminho para você transbordar amor nas situações. E muitas vezes a gente deixa de agir, né? Muitas vezes a gente lida com o evangelho como uma coisa muito espiritual. Como, o Senhor está lá, eu vou ouvir o Senhor, eu estou aqui com Deus, eu vou seguir os mandamentos dele, eu estou aqui na igreja, o Senhor vai aparecer, o profeta vai falar isso, aquilo outro, e a gente lida num campo totalmente espiritual. Mas, queridos, entre corpo, alma e espírito, já percebeu que está tudo no mesmo lugar? Corpo, alma e espírito, por mais que sejam coisas diferentes, tem influência sim. Às vezes o espiritual vai influenciar no seu natural. Se você está bem com Deus, você vai estar bem na sua vida. Muitas vezes, se você não está bem na sua vida, vai influenciar o espiritual. Então, corpo, alma e espírito tem que converger para uma vida com Deus. Para você entender aquilo que é espiritual, manter no espiritual, aquilo que é racional, aquilo que necessita de uma ação sua. E digo mais, às vezes uma ação no natural vai mover algo no espiritual. O que o Senhor diz assim, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que ele está falando? Olha, o que vocês concordarem, igreja, o que vocês estiverem junto, o que vocês estiverem andando em concordância, pode ficar tranquilo que a parte aqui do céu eu faço. O que ele está falando? Ele está instigando a gente a tomar atitudes, né? Eu e o Alan sempre fala, né, uma frase do Luiz Hermínio, que o céu não responde pergunta, o céu responde resposta. Ou seja, você toma uma ação aqui na terra e o Senhor lá do céu fala, opa, peraí, esse menino foi corajoso, hein? Esse menino teve fé, esse menino aí, não, espera aí, não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui para dar vazão ali para que esse menino tá fazendo, que esse daí tem coragem, né? Igual aquele meme lá, que tem coragem, né? Então o que muitas vezes acontece é isso, é falta de atitude da nossa parte. A gente fica anos numa situação, passa ano entrando, passa ano entrando, passa ano entrando, e nada muda. E aí você fica, Senhor, meu Deus, essa situação. Às vezes é só uma atitude, querido. Seu problema é financeiro.
poxa, eu quero que Deus transforme, porque minha vida financeira é complicada. Meu, se o seu problema é financeiro, então você precisa de pessoas que são bem-sucedidas financeiramente para te auxiliar no que fazer. Então, cara, entra no YouTube, vai ver aí pessoal de finanças, vai ler um livro sobre organização, sobre finanças caseira que fala, sobre finanças familiar. Você precisa movimentar alguma coisa, mas, poxa, eu tenho uma profissão que não é tão boa, que não paga tão bem. Então, peraí, você já tem um caminho. Você não precisa orar, você precisa estudar. Você precisa orar, você precisa estudar para passar no Enem, para entrar numa faculdade, para ter uma nova profissão e talvez conquistar um salário melhor. Então, tudo na vida também é prática. A gente não pode espiritualizar tudo, gente. A gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família. E conforme a gente vai errando, e aquilo vai criando problemas lá na frente. Às vezes você erra hoje, você não vai ver o efeito desse erro, você vai ver o efeito desse erro daqui a 10 anos. Poxa, eu tive alguns erros assim que eu olho para trás e eu vejo nitidamente onde eu errei. Eu falo, puxa, eu errei lá atrás, por isso que hoje eu estou com esse problema. Se lá atrás eu tivesse feito isso, isso e aquilo, hoje eu não teria esse problema. Agora, eu vou espiritualizar isso, gente? Eu vou espiritualizar, falar que algo demorou para chegar porque Deus quis que foi assim? Não, meus queridos, às vezes foi a minha atitude. Né? A gente precisa ter esse discernimento de entender o que é espiritual, entender o que é racional, entender o que depende da gente e trabalhar em cima disso. Né? Aquilo que é do espiritual, aquilo que é dos céus, o Senhor vai fazer. Mas a nossa parte a gente também precisa fazer. Entendeu? Sempre que a gente olha, e para encerrar a minha fala aqui, quando a gente vê a Bíblia, a gente vê homens e mulheres que tomaram uma atitude. Eu fico olhando Ezequias. Ezequias, assim, é um rei, assim, que foi de Israel, que eu admiro demais, porque ele pegou ali o reino de Israel, depois ali da Babilônia, que estava todo destruído, eles não tinham soldado, eles não tinham rei, eles não tinham ninguém. Aí Ezequias foi e herdou o trono. A primeira coisa que ele fez, ele falou, opa, peraí, a gente não tem grana, a gente não tem dinheiro, a gente não tem mais soldado, mas peraí, uma coisa a gente precisa ter, que é o culto ao Senhor. Ó, sacerdote, galera toda, vai lá, arruma o templo, vamos adorar a Deus primeiro, porque se a gente começar verdadeiramente a adorar a Deus, todas as outras coisas vão ser resolvidas. Então é isso que ele fez, eu admiro demais, só que isso precisou de uma ação. Precisou de um camarada fazer ir lá e tomar essa decisão, assim como Davi. Assim como Davi olhou o gigante e falou, não, peraí, eu vou lá. Se eu morrer, tudo bem, mas eu não vou deixar esse circunciso filisteu aqui mexer com o povo de Deus, não. Precisou de uma ação. Maria, quando o anjo apareceu e falou, agraciada, olha, o Senhor te escolheu para você gerar o filho dele. Ela poderia ter falado, eu? Não, meu Deus, vão me apedrejar, vão falar que eu traí aqui o meu, não quero isso para mim, não. Ela falou assim, tá bom, eu aceito isso. Não foi isso que aconteceu? Então sempre a gente vê pessoas que aceitaram. Quando a sarça ali ardente apareceu queimando e Moisés ouviu Moisés, ele poderia ter fugido, ter falado, não, eu quero saber disso. Ele olhou, ele se interessou. E aí, depois que ele olhou, se interessou, a sarça falou com ele. Então a gente sempre vê que o homem precisa dar um passo para que Deus faça alguma coisa. Então, muitas vezes, o passo para a transformação na sua vida é esse arrependimento. Poxa, isso daqui precisa mudar, mas eu preciso verdadeiramente se arrepender. Então, é isso que muitas vezes a gente precisa fazer. Entender o que é da nossa parte e entender o que é a parte do céu. E eu acho que é isso, Ala. Para mim, a parte aí dessa questão aí está finalizada. Top, Rick. Só para concluir, então, Rick, a gente precisa falar sobre o efeito, né? A gente falou bastante referente a ter a atitude, né? E a gente também precisa falar sobre o efeito, né? Porque, assim, Rick, o efeito do arrependimento, ele sempre vai ser bom. Ele sempre vai ser bom. Nenhuma atitude de arrependimento vai nos levar para um caminho ruim. Ou seja, o arrependimento, ele sempre será uma atitude certa, uma ação certa. Ninguém nunca erra em se arrepender. Você vê que coisa? Até porque se arrepender de quê? De algo errado. Exatamente. Então, eu acho que isso não deve nem mesmo entrar aí em cogitação, tá? Então, assim, gente, só sobre o efeito, eu queria falar isso, e assim, nós não estarmos bem não é normal. Nós não estarmos bem não é normal, sabia disso? Tem gente que, tipo assim, eu já vi pessoas falar, não, mas talvez o que Deus tenha para mim é uma vida sofrida realmente e tal. Não, amado. Você errou em algum lugar, erraram com você e você deixou esse erro te afetar de uma forma
e você precisa corrigir essa rota. Eu não estou dizendo, olhe bem, da mesma forma que a gente não está isento do pecado, a gente não está isento também de dias ruins, dias difíceis. A gente tem no canal lá, né? Acessa lá, Ministério Carmel, e coloca lá o dia mal. A gente tem lá, a gente fala sobre o dia mal, né? Não sei se foi eu ou se foi o Rico, acho que fui eu. A gente fala sobre o dia, né? Você lembra de tudo, né, Rico? Já tem 201 vídeos lá, né, cara? Top. Já, tem Deus é bom. bastante. Muito conteúdo, né? É. Mas, enfim, é isso. O dia mal, ele existe. Ok. Né? Então, a gente não consegue fugir disso, mas a gente não deve aceitar, amados. Na verdade, os sentimentos ruins que a gente tem, as situações ruins que nós passamos, elas trazem um indicativo de uma correção que a gente precisa fazer. E tem muita gente travada nisso, bloqueada nisso. Bloqueada. Então, assim, o que está te fazendo mal hoje? Você precisa buscar uma solução nisso, uma solução para isso. Rick, eu tô lendo um livro que é o Poder do Agora, cara. Cara, que livro poderoso. É o poder do agora. Tipo assim, a gente fica navegando muito no passado, no futuro, e o agora está aqui na nossa frente, está acabando a live, Deus já tocou no coração de coisas que a gente precisa se arrepender e tal, e a gente não está usufruindo do agora, a gente não está pegando o que a gente tem agora aqui e fazendo essa correção, é aí que está. Então, assim, aí ela não está bem em nenhuma determinada área. Para no agora, reflete sobre isso nesse momento. Reflete sobre isso. Não fica pensando, daqui não sei quanto tempo, tal. Não, isso vai se corrigir, não. O que você tem agora? O que você pode fazer agora, nesse momento, para você corrigir essa situação? Sabe, gente? Ou coisa maravilhosa. O Gui, ele entrou na live aí, ele conta a história dele. Guilherme Almeida, ele é um coach, ele é muito abençoado, cara. Não tem um momento que eu não tenho um café que eu tomo com o Gui que eu não saio com a minha mentalidade renovada. É um homem de Deus assim impressionante. E num dos vídeos dele, uma série dele, ele conta a experiência dele com o pai dele. Que tipo assim, cara, a gente sabe que os os pais da nossa geração, na sua grande maioria, eles são turrões, né? E ele fala que ele chega na sala, ele começa a chorar na frente do pai dele e fala, pai, eu me arrependo e tal. E, cara, é só de eu lembrar, eu dá vontade de chorar de verdade, de tão impactante que é isso, de tanto que isso mexe. Só que precisa de atitude, cara. Nós somos cristãos, a gente vive o sobrenatural, a gente vive coisas que o natural não compreende. Excede o entendimento do que a gente tem aqui, então a gente precisa acessar essas coisas, é o que o Rick falou, né? E parar de ficar espiritualizando muito, sabe, a determinadas coisas. Tem coisas que a gente precisa resolver internamente, não é nenhuma ação que a gente precisa ter, sabe? É uma ação, mas é uma ação interna. A gente precisa voltar, né? Só vou contar uma história, né? Que uma coisa que me fez muito mal nessa minha fase que eu tive muito ruim psicologicamente, foi quando eu saí da antiga igreja e Deus falou para eu ir para uma terra que ele me mostraria. E eu não sabia que era o Ministério Carmel, mas, enfim, naquela época eu não sabia que era essa terra, assim como Abraão não sabia. E aí, quando eu saí, começou a sair gente também, sabe, da igreja. E aí eu comecei a ficar muito preocupado com essas pessoas. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, meu pai? O que eu fiz? Olha o que eu fiz. Agora fulano não vai mais para a igreja. Agora ciclano isso. Agora Beltrano aquilo. E sabe qual foi a minha cura? Não foi eu ir até alguém pedir perdão, ir até alguém e falar, volta para a igreja, tal, não sei o quê. Não foi isso. A minha ação, o que me trouxe cura foi eu olhar para mim e falar assim, o que eu tenho a ver com o que os outros fazem? Cada um toma a atitude que for. E eu tive esse insight com uma conversa com a Jana, né? A nossa amiga, nossa membro fantasma, ela fala, né? A membro fantasma.
Eu falei para ela, ai, Jana, eu ficava preocupado com vocês. Aí ela falou, amigo, por que você está preocupado comigo? Porque ela é bem direta, a Jana, né? Como assim você está preocupado comigo? Ela falou, como assim? O que você tem a ver com a minha vida, sabe? Aí me desconstruiu aquilo. E eu falei, meu Jesus, o que eu estava fazendo com a minha vida por conta de uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? O que eu tinha que me preocupar? Eu saí debaixo de uma direção de Deus, eu não tenho nada a ver com os efeitos, eu tenho a ver com aquilo que eu faço, com aquilo não, com os efeitos não, né? Eu não tenho nada a ver com o que vai acontecer, sabe? Com as atitudes de outras pessoas. Eu só me responsabilizo pelas minhas atitudes, entendeu? Então, tipo, só para, sabe, eu quis dar esse exemplo para quê? Para mostrar que muitas vezes está no interior. Então, assim, qual é a atitude que você vai tomar após esta live referente a arrependimento? É isso que você vai ter que pensar, é isso que você vai ter que trazer e vai ter que corrigir, sabe? E toma cuidado para não ficar tomando, agora fechando, para não ficar tomando responsabilidades que não é sua. Por exemplo, alguém fez alguma coisa por você, aí você vai lá e vai ficar pedindo perdão. Não, eu não, Rick, você concorda comigo, Rick? Vai lá e, sabe por quê? Porque senão a gente vai se machucar. A gente vai sair do espiritual e vai entrar no emocional e vai se lascar nisso aí. Porque a gente tem que dar a mesma importância que a gente dá para o espiritual, a gente tem que dar para a alma e a gente tem que dar para o corpo, só para vocês saberem. A gente tem que dar a mesma importância e gastar a mesma energia com tudo isso. Então, assim, muitas vezes não é ir até lá. Muitas vezes é respirar e entender e falar, opa, peraí, isso não é uma coisa que eu tenho que pedir perdão e consequentemente, não é uma coisa que eu tenho que sofrer. E resolve esse BO tudo aí. É o agora, é o que a gente tem agora, que a gente precisa colocar aí em xeque. Colocar sim nas mãos de Deus, muitas vezes para pedir força, né? Deus me dá força para mim agir, né? Deus tem coisa que eu sei que não é para mim. Deus não tem nada a ver, tipo, sou eu que tenho que fazer, né? Aí eu falo, pai, vai pelo menos força que você me dá aí, me dá coragem para eu conseguir aí acessar navegar aí nessas coisas todas aí. Deixa eu só ver aqui, só para mim não perder. Então, assim, gente, o que Deus quer com tudo isso? O que Deus quer com essa live? Deus quer que todos nós venhamos aqui e ficamos aqui ouvindo palavras legais e tenha o dever cumprido de estar em um culto, mesmo que seja online, de escutar uma palavra, mesmo que seja online. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer o que com isso? Deus quer produzir em nós frutos de arrependimento. E atrás desses frutos de arrependimento existem coisas maravilhosas, existem coisas boas para acontecer. E sabe uma coisa que acontece muito, Rico? Que acontece antes de eu me converter. Antes de eu me converter, eu ficava pensando, mas aí eu vou ter que abrir mão da minha cerveja, vou ter que abrir mão das minhas baladas, vou ter que abrir mão da relação sexual, que eu tive que abrir mão também, foi punk, mas a gente teve que abrir mão. Eu fiquei pensando nesse monte de coisa aí, até que, aí quando eu tomei essa atitude, mesmo muitas vezes com essa, sabe, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Quando eu tomei essa atitude e usufruí do efeito do arrependimento, eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Nossa, eu posterguei isso por tanto tempo, por que eu não tomei uma atitude, por que esses irmãos não me pegaram? Sabe o que eu pensava? De verdade, eu até brincava com alguns amigos. Falei, vocês deviam ter me pegado, passado na rua e me trazido para cá para dentro arrastado. Porque, tipo assim, é claro que não tem efeito nenhum isso, né? Mas de tão, assim, maravilhoso, de tão gostoso que foi esse efeito do arrependimento. Meu amigo Rick. É verdade. É isso aí. Bom, gente, só para finalizar mesmo, né? Eu acho que, graças a Deus, aí a gente conseguiu entregar o que o Senhor colocou no nosso coração, né? É isso, gente, faz um exercício, né? Porque aquilo que a gente sempre fala, de nada vale a gente ficar falando, vocês ficarem aí escutando aí, se não tiver nenhuma ação, né? Faz um exercício aí, depois da live, para um pouquinho, reflete, vai orar, vai falar com o Senhor. Pensa um pouquinho sobre as coisas, pensa sobre as atitudes que você tem tido, o que você pode mudar, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar.
Se você não se arrependeu de algo ainda, se arrependa. Se você consegue pedir perdão, que de fato é algo que você precisa pedir perdão para a pessoa, peça. Se você fica com essa necessidade, talvez, de alguma situação de fazer alguma coisa ainda de alguém que fez mal para você, peça forças para que você se liberte disso, para que você esqueça verdadeiramente aquilo que aconteceu. Igual ela falou, tem muita coisa que vai acontecer na sua vida que nem sempre é culpa sua, nem sempre você tem que ir lá e verdadeiramente pedir desculpa, né? A palavra do Senhor diz que, se possível, tem de paz com todos os homens. Então ela fala que existe algumas pessoas que talvez a gente tenha que manter uma certa distância mesmo. Então que o Senhor te abençoe, que você pare, que você faça esse exercício, que você reflita, que você ore, né? Fala, ó, Senhor, eu preciso de forças para me arrepender, eu preciso de forças para mudar algumas atitudes, sabe? E é isso, gente. O que a gente quer com essas lives é sempre trazer temas aí que quebram paradigmas, né? Que quebram conceitos muito errados que a gente tem, para que você tenha uma vida melhor, uma vida plena, familiar, na sua igreja, na comunidade que você tiver, sabe? Que seja uma mensagem que realmente gere frutos no seu coração, frutos de arrependimento, né? Assim como a Aula citou, que João Batista falou. E é isso, gente. A palavra do Senhor está aí, as direções estão aí, mas muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas, né? Então que nesse momento, nessa live, através dessa live, você reflita bastante sobre a sua vida e reflita que você pode sim fazer a mudança na sua vida e tenho certeza que Deus vai te abençoar. Bom, e já finalizando, gente, queria agradecer a todos vocês que ficaram aí com a gente até o final. Eu sempre falo, né, que na área da informação você ficar mais de 20 minutos na frente do celular aí é algo incrível, assim, né? Então, muito obrigado por ter ficado esse tempo na live com a gente. A gente tem culto todo sábado, 8 horas da tarde, em Osasco ali. A gente não atualizou ainda no Insta o endereço, tá? Mas a gente já tem uma igreja física, a gente já alugou um salão, já vai ficar em reforma durante um tempinho. A gente está trabalhando para melhorar ali algumas coisas que a gente precisa, mas a gente já tem lugarzinho. Então, se você tem acompanhado a gente sempre por live, sempre pelo Instagram, você está convidado aí a participar do culto com a gente. O culto é um culto bem gostoso, é um clima bem legal, um clima onde a gente fica muito à vontade deixando o Senhor falar aquilo que ele precisa falar. Então você está convidado. Se você não é inscrito no nosso canal, entra lá no YouTube, escreve lá Ministério Carmel, você vai ver uma infinidade de mensagens lá sobre diversos temas. E é isso, gente. A gente só está aqui para servir vocês, para ser uma ponte aí daquilo que Deus quer tocar no coração de vocês. A gente sempre fala, né, que não é nada sobre nós, né? É tudo sobre Deus e vocês. A gente está aqui no meio para que o Senhor converse, para que o Senhor instrua vocês da maneira que ele julgar melhor e aquilo que ele quiser falar. Amém? Eu acho que é isso, gente. Vamos só fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, obrigado, Pai, por essa live, obrigado por esse momento gostoso na sua presença, obrigado por o Senhor ter nos ensinado, o Senhor ter nos exortado. Nos ajuda, Pai, a nos arrepender. Senhor, que cada situação que a gente precisa melhorar, cada situação que precisa de mudança da nossa parte, que o Senhor venha tocar no nosso coração, que o Senhor venha verdadeiramente fazer com que a gente entenda o seu amor, para que verdadeiramente a gente venha se arrepender, para viver os frutos do arrependimento, que é essa transformação. Eu peço a sua bênção e a sua proteção sobre cada lar agora, Pai, que esteve com o celular aberto, que esteve, ó Pai, ouvindo essa live, que o Senhor continue tocando no coração dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor continue iluminando o dia, que elas tenham uma semana, ó Pai, ótima na tua presença, uma semana de realmente arrependimento, Pai. Que relações que foram quebradas volte, ó Pai, a se estruturar, que corações, ó Pai, que estão em pedra, Pai, envolto ali e cheio de muralhas, ó Pai, que essas muralhas, essas pedras venham cair, ó Pai, essas pessoas venham, ó Pai, ter o coração queimando de novo, que relacionamentos, ó Pai, que estão desgastados, que venham voltar à vida, Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau.